Examinando o movimento de libertação, parte 1. Texto básico, 1 Tessalonicenses 5, 20 a 22. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5, 20 a 22, o apóstolo Paulo exorta os crentes a não desprezar as profecias, mas a examinar e reter o que é bom, e a se abster de toda forma de mal. Esta passagem ensina a importância de uma análise crítica das mensagens e a necessidade de uma conduta moralmente irrepreensível. Afastava-se de tudo o que pode levar ao pecado. Em resumo, a passagem é uma instrução para que os crentes discernam entre a verdade e o erro, escolham o bem e vivam uma vida de santidade, se afastando de todo tipo de mal. Introdução. É importante reafirmar a existência e atuação de Satanás e dos demônios hoje. Satanás tenta e até mesmo aflige os crentes, embora não possa possuí-los. A possessão demoníaca de pessoas que não são verdadeiramente convertidas é possível. No entanto, essas convicções não devem nos impedir de ter o espírito crítico, isto é, o espírito de análise, que examina todas as coisas e retém o que... Primeiro, falta de base bíblica. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Portanto, todas as nossas doutrinas devem ser baseadas nela. Há muitos assuntos sobre os quais a Bíblia não se pronuncia diretamente, o que nos dá liberdade para tomarmos algumas decisões nessas áreas, usando o bom senso dado por Deus e as lições da história, sempre à luz do claro ensino bíblico geral. Não é correto, porém, construir uma teologia inteira usando o argumento do silêncio da Escritura. Grande quantidade dos ensinos do movimento de batalha espiritual não tem qualquer fundamento bíblico, como acontece, por exemplo, com o ensino sobre a necessidade de mapeamento espiritual para que o Evangelho seja pregado com sucesso. Onde há na Bíblia orientação para localizar espiritualmente qualquer concentração de forças demoníacas e derrubar pela oração o trono de Satanás antes de começarmos a evangelizar uma região? A única vez em que o trono de Satanás é mencionado na Escritura é em Apocalipse 2:13, onde o Senhor diz que o trono de Satanás estava na cidade de Pérgamo. A cidade era o centro do culto ao imperador romano na Ásia, e, portanto, um grande e forte centro de idolatria que colocava em perigo a vida dos cristãos. A expressão trono de Satanás aponta para o caráter demoníaco da adoração ao imperador, não a localização do trono espiritual do príncipe dos demônios. Na carta à igreja de Esmirna, o Senhor diz que os judeus perseguidores são a sinagoga de Satanás. Isso significa que havia ali uma sinagoga espiritual de demônios? Da mesma forma, não encontramos na Escritura, por preceito ou por exemplo, qualquer orientação para a igreja atacar espíritos estruturais alojados em estruturas sociais injustas, muito embora essas estruturas devam ser combatidas pelo ensino bíblico. O ensino bíblico é que Satanás age em pessoas, não em coisas, embora use pessoas para influenciar sistemas e estruturas. Vejamos como os apóstolos e a igreja primitiva lidaram com o culto ao imperador romano, uma das práticas mais danosas que tiveram que enfrentar. Em vez de amarrar, repreender, decretar a queda, ou anular ou mandar para o abismo os espíritos malignos supostamente ligados a essa prática, eles simplesmente pregaram o evangelho e, no tempo de Deus, essa idolatria foi totalmente abolida e o cristianismo foi estabelecido. Outro bom exemplo é a imoralidade existente na cidade de Corinto. Qual foi a estratégia de Paulo para plantar uma igreja ali? Pregar a Cristo e este crucificado, no poder do Espírito Santo. Mesmo quando deu orientações aos discípulos para expulsar os demônios que encontrassem em sua jornada evangelística, Jesus ordenou apenas que os expelissem,
sem ensinar qualquer técnica para expulsá-los, identificá-los, questioná-los ou guerrear contra eles em oração. Além disso, o próprio Jesus os advertiu a que não fizessem da expulsão de demônios o foco de suas atenções. Os apóstolos, por sua vez, nada disseram sobre esse tal mapeamento nas cartas que escreveram às igrejas e hoje integram o Novo Testamento. Segundo, experiência como fonte de revelação. Outra preocupação com o movimento de batalha espiritual é que a autoridade apresentada para fundamentar muitas de suas práticas é a experiência de pastores e missionários, sob a alegação de que essas experiências funcionam. O estabelecimento da validade de um conceito ou de uma prática pelos resultados que produz é chamado de pragmatismo. Em outras palavras, o pragmatismo ensina que, se uma ideia, conceito ou prática alcança os resultados almejados, seu uso deve ser adotado e disseminado. O pragmatismo tem penetrado sorrateira e rapidamente nas igrejas evangélicas, produzindo estragos tremendos. Mas será que devemos ser pragmáticos sendo cristãos? Devemos adotar certas práticas e doutrinas no culto e na vida cristã porque funcionam ou porque são bíblicos? Existem muitos métodos e práticas usados nas seitas que funcionam. Caso contrário, elas não teriam tantos seguidores ao redor do mundo. O fato de funcionarem significa necessariamente que estão certos? Qual é o fundamento bíblico para as práticas e conceitos adotados pela Igreja de Cristo? Se o objetivo for apenas encher a igreja de pessoas, sem qualquer preocupação com a fidelidade à Escritura, há muita coisa que pode ser feita por pastores e cristãos. No entanto, após algum tempo de adoção desse critério, ainda será possível realmente identificar essa igreja como cristã. Além disso, o pragmatismo abre o caminho para a aceitação da ideia de que os fins justificam os meios, quando, na verdade, no cristianismo, os meios devem ser sempre bíblicos e o fim máximo sempre é a glória de Deus. É preciso nos lembrarmos sempre de que a única regra de fé e conduta da igreja é a Bíblia. A experiência individual não é normativa, nem inspirada pelo Espírito para a orientação da igreja. Terceiro, ataque à suficiência de Cristo. Uma terceira preocupação é que algumas ênfases do movimento de batalha espiritual atentam, direta ou indiretamente, contra a suficiência de Cristo e do Evangelho. A Bíblia nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que, se uma pessoa está em Cristo, ela é nova criatura, que não há mais condenação para ela, que ela foi perdoada e houve um rompimento com o seu passado, pois ela foi transportada do império das trevas para o reino de Cristo. Portanto, embora Satanás possa tentá-la e dificultar-lhe a vida, e ele certamente fará isso, não pode se apossar dela. Aliás, não pode sequer tocá-la. A obra de Cristo é completa e perfeita. O ensino da necessidade de quebra de maldições não leva em conta esses ensinos bíblicos. Um dos principais ensinos do movimento de batalha espiritual é uma complementação da obra de Cristo, feita por peritos em quebra de maldições. O movimento ensina que há a necessidade de anular compromissos feitos com o diabo antes da conversão. Ensina também que herdamos as maldições que alcançaram nossos antepassados e que precisamos anulá-las. O texto bíblico usado para fundamentar essa prática é Êxodo 25. No entanto, essa é apenas uma parte da verdade revelada. Em Ezequiel 18, a nação havia sido levada para o cativeiro e os judeus estavam reclamando que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Por meio do profeta, Deus os repreende, mostrando que eles estavam ali porque seus pais tinham pecado e eles tinham continuado no pecado de seus pais. A responsabilidade moral é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Se o filho não andar nos pecados de seu pai, mas tiver uma vida santa diante de Deus, ele certamente viverá. Pela sua conduta reta diante de Deus, ele está livre das maldições de seus antepassados.
Essa passagem é muito importante porque mostra como o próprio Deus interpreta o texto de Êxodo 25. O segundo mandamento prevê a visitação do juízo divino sobre seus descendentes até a terceira e quarta geração, se esses descendentes continuarem a praticar os pecados de seus pais. Essa visitação do juízo de Deus é descontinuada se esses filhos se arrependerem de seus próprios pecados e os confessarem a Deus, abandonando-os. O crente verdadeiro já rompeu com seu passado e com as implicações espirituais dos atos de seus antepassados quando veio à fé e recebeu a salvação graciosa. Mesmo que o convertido venha de um passado marcado por idolatria e pecado, Satanás não tem mais nenhum direito sobre ele, pois a sua dívida foi totalmente paga por Jesus. Os apóstolos viveram e pregaram o Evangelho em um mundo marcado pelo paganismo. No entanto, não há no Novo Testamento qualquer orientação ou exemplo apostólico de que haja necessidade de quebrar maldições da vida dos convertidos do paganismo. Além disso, é importante observar que o que visita o filho, que segue os pecados de seus pais, é o juízo de Deus, não o poder de maldições que precisam ser quebradas. O que precisa ser quebrado é o comportamento pecaminoso. Conclusão. É oportuno encerrar a lição de hoje enfatizando as 3 áreas bíblicas atacadas pelos ensinos do movimento de batalha espiritual. Em primeiro lugar, onde chega a luz do Evangelho, as trevas do pecado e da morte são dissipadas. Simples assim, sem mapeamento, sem trono, sem demarcação de territórios. Em segundo lugar, a única regra de fé e conduta para a Igreja de Cristo é o Espírito Santo falando pela Escritura divinamente inspirada. Em terceiro, como vimos, o ensino a respeito da necessidade de quebra de maldições acaba tendo o efeito de diminuir o ensino bíblico sobre a eficácia da obra de Cristo. É responsabilidade cristã aceitar, cultivar e amar o ensino bíblico e rejeitar os ensinamentos religiosos que não têm fundamento na Bíblia. Aplicação. Há algum pecado que você precisa abandonar? Se houver, em vez de dar ouvidos ao ensino de quebra de maldições, quebre seu orgulho e confesse seu pecado ao Senhor, com arrependimento genuíno no seu coração, e afaste esse pecado da sua vida. No próximo vídeo, continuaremos os estudos sobre a batalha espiritual contínua. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e pessoas que precisam aprender mais sobre a Palavra de Deus. Todas as referências bíblicas vão estar na descrição do vídeo. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a todos.